Hoje eu vou falar para vocês sobre o turbo compressor. Ele é simplesmente essa peça aqui gigante. Então, para que serve o turbo compressor, né? E o que é um turbo compressor? Primeiro, ele serve justamente para poder adicionar mais quantidade de ar dentro da câmara de combustão do motor. E isso acaba oferecendo ao motor uma maior potência, porque já que você consegue adicionar mais quantidade de ar, assim você pode colocar mais combustível para poder aumentar mais ainda a explosão. E se aumentar a explosão, se tem aquela capacidade de gerar uma maior explosão, você está aumentando a potência do motor. Então, como que isso acontece? Turbo compressor, ele é uma combinação entre turbina e um compressor. O compressor, ele é responsável justamente por comprimir esse ar que ele pega do ambiente externo mesmo. Então ele pega o ar do ambiente externo, comprime, e aí por isso que ele fornece uma quantidade maior de ar, porque ele acaba comprimindo esse ar. Então como esse ar está comprimido, eu vou ter uma maior quantidade de ar em um determinado volume. Então o ar é comprimido, depois que esse ar ele sofre a combustão, aí vai ter os gases de descarga, certo? Os gases de descarga da combustão. Mas qual é o papel da turbina então? Bom, a gente sabe que, beleza, o compressor ele vai comprimir o ar, certo? Beleza. Mas algo precisa acionar esse compressor, precisa fazer com que ele rotacione. E aí é que entra a turbina. Por isso que é uma junção, é uma combinação entre turbina e compressor. Porque essa turbina é que vai acionar esse compressor. Mas o que é que vai fazer essa turbina ser acionada? São justamente os gases de combustão do motor. Então os gases, quando vão saindo, esses gases saem numa velocidade muito grande. Então na medida que eles vão saindo da câmara de combustão, eles acabam passando pela turbina e aí acaba rotacionando o compressor. Tá, beleza, mas que lado está o compressor e a turbina? Esse lado aqui, ele é o lado da turbina. Depois eu vou mostrar para vocês como é o eixo, certo? O eixo fora do turbo compressor, que aí eu vou explicar como dá para você diferenciar. Mas esse lado aqui é a turbina. Ele, como a gente pode ver aqui, ó, um lado tá a turbina e outro lado tá o compressor. O eixo deles é comum, certo? A turbina, certo? Aqui tem a turbina e aqui é o compressor. Então o eixo é igual dos dois, entendeu? Então por isso que à medida que rotaciona a turbina, ele rotaciona o compressor. O compressor já é desse lado aqui, ó. Você consegue distinguir justamente verificando o formato, né, das pá, da pá da turbina e do compressor, certo? Eu vou mostrar mais detalhado mais à frente. Então, nesse caso, o ar, né, ele é admitido aqui no compressor, é comprimido, sofre a combustão, pá. Depois que ele sofre a combustão, aí vai sair os gases de descarga, né? Os gases de combustão. Então ele acaba saindo por aqui, né? Passa por aqui, entrando e acaba passando pela turbina, rotacionando aqui essa parte da turbina aqui. E como ele vai rotacionando aqui, ele acaba acionando o compressor, ó. Eu estou rotacionando aqui a turbina, certo? Simulando como se fosse os gases passando aqui. E à medida que vai passando, ó, ele rotaciona também aqui o compressor. Beleza? Então, a estrutura do turbo compressor é dessa forma aqui e tem essa função conforme eu falei para vocês. Eu ainda vou mostrar aqui detalhado para vocês aqui mais de perto como é que funciona todo o processo aqui dentro dele. E também vou mostrar exemplos lá nos motores, né? Eu vou mostrar no MCA, que são os motores auxiliares, e no MCP, que é o motor principal aqui do navio. E eu também vou mostrar o eixo em si, né? O eixo fora da turbina, certo? Tem um eixo ali separado que eu vou mostrar para vocês entenderem como
como é que é, né, para diferenciar entre a turbina e o compressor, beleza? Então é isso aí, bora seguir aí a sequência do vídeo, beleza? Bem, esse aqui é o eixo do turbocompressor. Então nós podemos ver que esse eixo ele liga a turbina ao compressor. Então nós temos turbina e compressor. E é como se aqui dentro, essa parte aqui tivesse aqui dentro. Só que nós temos a carcaça, que é a carcaça, uma é a carcaça da turbina e o outro do compressor. Então, como eu identifico que um lado é a turbina e o outro é o compressor? Só observando aqui pelas palhetas. O da turbina você pode ver que ele tem esse formato aqui côncavo, justamente para poder ele receber os gases de exaustão. Então os gases, né, que vem da resultado da combustão, eles vêm aqui em alta velocidade, ó, e vai empurrando essas palhetas, ó. Ele é propício para receber essa força dos gases. Então com isso ele acaba rotacionando a turbina. Só que vocês podem ver que conforme ele rotaciona essa turbina, ele acaba rotacionando também o compressor, porque o eixo entre eles é comum. Agora aqui, se vocês observarem as palhetas do compressor, já é diferenciado, ó. Vocês podem ver que eles têm um formato que eles vão afunilando o espaço, ó. Então o ar vem por aqui e depois aqui ele vai ter que se dividir em dois caminhos estreitos, ó. Tá vendo? E vai se repetindo o processo. Então o ar entra e vai afunilando aqui, ó. E esse afunilamento é que acaba comprimindo o ar que entra. E esse afunilamento aqui, juntamente com a alta rotação que é causada aqui, que o compressor está sofrendo, acaba aumentando a pressão desse ar que vai entrando, né? Comprimindo ele. Então é assim que funciona, cara. A turbina é que aciona o compressor, certo? E não o contrário. O que começa é justamente os gases de exaustão vão passando pela turbina, aí vai rotacionando o compressor. Eu vou mostrar agora para vocês como é que é a desmontagem do turbocompressor, para vocês poderem ver como é que é a estrutura interna dele. Então vou desmontar ele aqui. E aqui a gente já consegue identificar a turbina e o compressor. Essa parte aqui, como eu vou mostrar aqui, é a parte do compressor. Já expliquei como é que faz para identificar, né, o tipo de impelidor. Esse aqui é o do compressor. Aqui é toda a estrutura, né, que liga o compressor à turbina. E aqui é a turbina. É igualzinho o que eu tinha mostrado para vocês lá na bancada. Beleza? Então eu queria só mostrar mesmo isso aqui, como é que, para vocês terem uma noção, né, de como é que é internamente o turbocompressor. Agora eu vou começar a montar ele. E aí nós temos o turbocompressor de volta. Então, existe esse detalhe aqui que é importante falar também, que é sobre o silenciador. O silenciador, ele tem a função de absorver os ruídos que são causados justamente pela compressão desse ar que entra pelo compressor. Ele geralmente fica, essa parte aqui, ó, ela fica presa na entrada do compressor. Ele tem esse formato aqui. E aqui é por onde entra o ar. Por aqui, ó. Só que esse aqui não tem, obviamente, porque não está sendo usado. Mas quando eu for mostrar para vocês lá o motor, isso aqui tem uma manta filtrante, que ela serve justamente para poder filtrar o ar que entra. Por quê? Porque muitas vezes o ar externo ele vem com poeira, né? Vem com alguma sujeira. Então, para não comprometer muito, para não sujar muito a parte interna do turbocompressor, ou até mesmo de toda a parte interna do motor, por onde o ar vai passar antes de sofrer a combustão, então essa manta filtrante ajuda muito nisso. Eu vou mostrar lá para vocês quando eu for mostrar o turbocompressor dos motores. Então aqui também vocês podem ver que tem toda uma estrutura, certo?
Essa estrutura aqui interna é que absorve todos os ruídos, entendeu? Que seria causado se não tivesse esse silenciador, né? Iria fazer um ruído muito forte na entrada do compressor. Muitas vezes quando o cara olha, né, assim, ele já diz que isso aqui é o turbo compressor, mas não é. Isso aqui é o silenciador, que ele fica geralmente aqui, ó, acoplado aqui na entrada da turbina. Turbina não, compressor. Então ele vem encaixado aqui, e aí conforme ele vai funcionando, o ar vai entrando por aqui, ó, por essa periferia aqui. E então isso é importante também, é importante salientar isso, tá? Bem, esse aqui é o turbo compressor, esse lado aqui é o do compressor. Aí, como eles são conectados, né, ligados um ao outro por um eixo comum, aqui do outro lado eu tenho a turbina. Então aqui vocês podem ver, ó, o formato das palhetas da turbina. Ela é propícia para receber aqui a passagem dos gases de combustão. Então os gases de combustão, após a combustão, né, eles saem e vêm para cá, ó. Eles entram por aqui, certo? Eles entram e acabam passando aqui por essas palhetas. E aí acaba acionando, né, ó, acaba acionando aqui a turbina. Ele entra por aqui, aciona, né, e é descarregado aqui lateralmente. E daqui ele vai para a chaminé, certo? Esses gases. Então o turbo compressor, ele reaproveita esses gases de combustão para poder fazer justamente esse sistema aqui de turbo compressor. E desse lado aqui, ó, conforme eu vou rotacionando aqui a turbina, vocês podem ver que o compressor, ó, ele vai comprimindo o ar que vai vindo do ambiente externo. Então ele comprime, o ar segue essa trajetória aqui, ó, pela carcaça, e vai direto para a câmara de combustão. Só que, claro, antes ele precisa ser resfriado. Aí ele passa pelo resfriador de ar de lavagem, porque como ele é comprimido, a sua temperatura também aumenta. Mas eu não posso fazer uma combustão com a temperatura muito alta, certo? Do ar, porque senão vai ter uns gases de descarga com temperatura muito alta, e isso não é ideal, porque para cada motor existe uma temperatura que é aceitável de descarga dos gases de descarga. Então é assim que funciona o turbo compressor. Espero que vocês tenham entendido aqui como é que é a dinâmica dele. Eu vou mostrar agora para vocês o turbo compressor do motor auxiliar, ou também pode ser chamado de MCA. Nós temos mais dois aqui, beleza? Então, esse aqui é o silenciador, como eu já mostrei para vocês. Ele vem direto aqui acoplado no compressor. Aqui é a manta filtrante, que é para justamente reter as impurezas e sujeiras do ar, certo? Aqui no fundo nós temos a turbina, né? E aqui o compressor. Então, o ar ele vai entrar aqui pelo silenciador, certo? Vai ser comprimido pelo compressor, e aí ele vai seguir essa trajetória aqui, ó. Então, o compressor segue essa trajetória e vai para o resfriador. Como ele é comprimido, a sua temperatura aumenta muito, então ele precisa ser resfriado. Então, o resfriador, certo? Depois do resfriador, ele segue esse caminho aqui, né? Cada cabeçote tem um. Então aqui ele vai ser direcionado para dentro do cabeçote, e é onde ele vai ser admitido para dentro da câmara de combustão. Depois da combustão, os gases de combustão vão ser descarregados por aqui, certo? Então, ele é admitido aqui no ar, aí sofre a combustão e os gases de combustão saem por aqui, ó. E aí ele passa de novo por um resfriador. Esse motor, ele tem uma particularidade, ele tem um resfriador também na descarga dos gases, certo? Depois ele passa para a turbina.
Mais uma vez mostrar aqui a turbina. Então depois que ele passa por a turbina, ele vai ser direcionado para a chaminé. E aí ele vai lá para a chaminé principal do navio, lá em cima. Então essa aqui foi uma demonstração de como é a dinâmica do turbo compressor aqui no MCA. Depois eu vou mostrar como é que acontece no MCT, que é o motor principal. Agora eu vou mostrar o sistema do turbo compressor, mas agora numa perspectiva interna do motor. Então aqui a gente já consegue identificar o turbo compressor. Essa parte aqui é a da turbina e essa parte aqui é o do compressor. A seta azul ela indica o ar atmosférico e a seta vermelha indica os gases de combustão. Então, como eu já tinha falado, aqui entra o ar atmosférico, segue aqui pela carcaça do compressor, segue por essa rede aqui e vai direto para o resfriador. Lá no MCA eu tinha falado que era o resfriador de ar de lavagem. É esse resfriador aqui. E depois do resfriador, o ar ele vai direto para a câmara de combustão. Ele segue esse caminho aqui e vai entrar na câmara de combustão. Essa aqui é a câmara de combustão. Aqui onde o ar ele vai sofrer a explosão, né, vai sofrer a combustão aqui. E o ar vai entrar aqui por essas duas válvulas de admissão aqui. Certo? Essas são as duas válvulas de admissão. Aqui a gente consegue ver melhor. Essa aqui é a válvula. Ó. E depois o que o ar entra aqui, ele vai sofrer a combustão, aí vai se transformar nos gases de combustão. E os gases vão sair aqui por essas duas válvulas aqui de exaustão, que é semelhante às válvulas de admissão. Então aqui os gases de combustão saem por essa rede aqui, como a gente pode ver aqui, ó, e ele vai direto aqui para a turbina. Essa aqui é a turbina, como eu já mostrei. Então aqui a gente pode ver que os gases, ó, eles vêm por aqui, segue aqui pela carcaça e vai sair aqui pela turbina e vai direto para a chaminé. Então aqui eu queria só mostrar essa parte aqui interna, né, na perspectiva interna do motor, do sistema do turbo compressor. Então eu vou mostrar agora para vocês o turbo compressor do motor principal. Tá tendo manutenção nele agora, no motor principal, e também vamos fazer aqui no turbo compressor. Então essa parte aqui é a parte do compressor. E logo essa parte aqui é a parte da turbina. Então eu vou mostrar aqui a parte do compressor. Aqui as palhetas, né, ó, a parte do compressor, certo? O silenciador foi retirado, o silenciador tá ali, ó. Então o ar entra por aqui, segue por aquela rede aqui, vai para o resfriador de ar de lavagem, que fica bem aqui atrás, e depois vai para o caixão de ar de lavagem. O caixão de ar de lavagem fica aqui abaixo dessa estrutura aqui. Depois ele é admitido aqui para dentro dos cabeçotes. Depois vai gerar os gases de descarga, que vai sair por aqui, ó, essa rede de descarga dos gases, ó. E aí eles vai para turbina. Tá vendo? Essa aqui é a parte da turbina. Ó, aqui é a turbina. E aí segue para chaminé. Beleza? Então aqui, assim que funciona aqui a dinâmica do turbo compressor no motor principal. Dá para perceber que ele é bem maior, obviamente, né, do que o motor auxiliar, que são os MCAs. E aqui, mais uma vez, né, compressor e turbina. Não vai dar para ver agora a turbina porque tem que ser tirada essa parte aqui, né. Mas essa aqui é a turbina, certo? E aqui tem um eixo comum com o compressor, como eu já expliquei. E é isso aí. Essa aqui é a parte da turbina do turbo compressor. O compressor ele foi retirado junto com as palhetas da turbina. As palhetas ficou aqui dentro. Isso aqui só tá a carcaça da turbina. Então aqui vocês podem ver
que existem essas estruturas aqui na periferia. Esses são os difusores. Os difusores, eles têm a função de direcionar os gases de combustão de forma que aumenta a eficiência da turbina, porque ele direciona esses gases justamente em cima das palhetas da turbina. Outra coisa também, ele serve também para aumentar a velocidade. Vocês podem ver aqui pela estrutura dele, ó, o ar ele entra aqui, ó, por um espaço maior, e aí a área diminui. Ou seja, pela equação da continuidade, né, do escoamento de fluidos, o que ele mostra aqui é o seguinte: é que quando você o fluido, né, sai de uma área maior para uma área menor, o fluido tende a aumentar a sua velocidade e a diminuir a sua pressão. Ou seja, os gases de combustão vão sair com alta pressão lá da câmara de combustão e eles vão vir direto para cá. E quando eles passam pelos difusores, eles têm sua velocidade aumentada, certo? Justamente por essa equação da continuidade ela explica isso. E também outra coisa que pode explicar é o princípio de Bernoulli, que aqui no caso a gente está tendo conversão de energia de pressão em energia cinética. E é o que a gente precisa, já que aqui fica a turbina. Então quanto maior velocidade sair esses gases de combustão, mais rápido vai girar a turbina. E é o que a gente precisa, né? Quanto mais rápido girar a turbina, mais rápido ele vai rotacionar o compressor e vai acabar puxando mais ar para dentro do motor. Bem, eu queria mostrar aqui as placas dos difusores que eu mostrei para vocês lá na turbina. Então essa estrutura aqui dá para ver melhor o espaço por onde passam os gases de combustão. Aqui no caso é a saída, né? Ele sai, os gases entram por esse lado aqui, vem lá da câmara de combustão, passam aqui por entre os difusores e saem por esse lado aqui, ó. E aí, como eu já tinha falado, esse espaço da saída, a área é menor do que a de entrada, certo? Ó, vocês podem ver que a área é maior do que da entrada, é maior do que a de saída. E dessa forma os gases na saída aqui dos difusores têm uma velocidade maior, justamente por causa da equação da continuidade, que explica isso. E também com a interpretação do princípio de Bernoulli, né, que a gente tem a transformação aqui da energia de pressão, né, como é pela conservação da energia dos fluidos. Essa energia de pressão, como vem com muita pressão aqui, ela é convertida em energia cinética aqui na saída dos difusores. Esse aqui é a parte do turbo compressor do motor principal. Eu falo uma parte porque a carcaça da turbina, essa aqui é a parte da turbina, certo? E essa parte aqui é a do compressor. Mas a parte da turbina, da carcaça, ela ficou no motor. Tá bem ali, ó. Essa aqui é a carcaça da turbina. Então, aqui é a entrada do compressor. Aqui vocês podem ver o compressor. Beleza? E aqui é a parte da turbina. Certo? Vocês podem ver que o formato das palhetas da turbina, ó, elas têm um formato para receber o impacto dos gases de combustão, para fazer rotacionar esse impelidor aqui da turbina. E aí, aqui tá a placa de difusores, ó. Aqui os difusores, certo? Aqui por onde os gases de combustão passam, certo? E ele fica montado dessa forma aqui, na estrutura. E aí vocês podem ver que os gases aqui que saem do difusor vem nesse sentido aqui, jogado para cima das palhetas da turbina. E aí dessa forma, ó, ele acaba sendo descarregado aqui bem de cheio nas palhetas e fazendo a turbina rotacionar. E aí, como a turbina vai rotacionando, o compressor também vai rotacionando. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido bem esclarecedor sobre o turbo compressor. Só para relembrar, o turbo compressor ele é importante justamente porque ele fornece uma maior quantidade de ar para dentro do motor. Portanto, eu acabo tendo uma maior potência. Por quê? Porque eu posso também adicionar mais combustível. E aí essa mistura eu posso acabar tendo uma maior explosão, né, dentro da câmara de combustão, e assim eu acabo tendo uma maior potência. E isso pode também acarretar na questão do tamanho do motor. Para aquele determinado motor, para eu gerar aquela mesma potência, eu não preciso de um motor maior, porque para poder acabar admitindo mais ar, porque eu já tenho o turbo compressor que me ajuda nisso, certo? Então é isso aí. Por hoje é só, espero que tenham gostado aí mais uma vez e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!